Oi, meu nome é Érica e hoje a gente vai fazer a Masterclass com o professor Bruno de Educação Física sobre o livro Estrelas Tortas de Valcir Carrasco. O livro fala sobre uma menina que sofre um acidente de carro e acaba ficando paraplégica e tem que ficar em cadeira de rodas pro resto da vida. No começo do livro ela sofre extremamente muito com isso, mas ao decorrer do livro ela aprende a como conviver com isso e percebe que isso impede ela de fazer algumas coisas, mas abre novos horizontes. Eu quero agradecer muito sobre a sua participação hoje, professor, porque é um tema que se encaixa muito na sua matéria e vai ser muito interessante fazer essa Masterclass com você. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de vocês, acho o trabalho de vocês sensacional e espero contribuir para o trabalho desse grupo. Muito obrigada. Agora a gente vai começar com a primeira pergunta, que é a pergunta de praxe, né? Então, qual é a importância da literatura na sua vida? Olha, na minha vida, eu falo que eu sempre gostei de ler, mas até o início, assim, da adolescência, eu gostava daqueles livros mais curtinhos. Então, eu lembro o primeiro livro que eu li foi o Flicts, que tinha lá na pré-escola, né, lá no EMEI onde eu estudava e tal. E eu gostava mais de livro com figuras. Depois, quando eu entrei no ensino no Fundamental 2, né, uns 14 anos, assim, 14 anos não, mais ou menos isso. Não, eu errei tudo, tá? Mas vai. Quando eu entrei no Fundamental 2, começou a ter mais alguns livros interessantes. E eu lembro que uma professora indicou Harry Potter, né? Já estava ali, início ainda não estava tão famoso, né? Mas ela tinha lido, e Harry Potter para mim foi a abertura para essa saga aí de leitura que eu tive. Então acompanhei a saga do Harry Potter, Senhor dos Anéis, que eu gosto muito, né? Tem um livro sensacional também ultimamente que eu mais gosto, que é o Jogador Número 1, aconselho também. Mas é bem legal porque, assim, traz novos mundos, traz novos ares, você viaja, né? Sua cabeça tá ali, dependendo da leitura que você tem, né? Você mergulha naquela história e você vive ela mesmo. E isso que eu acho bem legal da leitura, da literatura. Realmente, a literatura é uma coisa que você aprende novos horizontes. Eu amo ler, então eu sou muito suspeita para falar, mas realmente a literatura é uma coisa incrível. Agora, pode continuar, desculpa a interrupção. Não, é porque assim, às vezes, eu ia só comentar, porque assim, às vezes a gente não começa não gostando de ler devido a algumas obrigatoriedades, né? Então, por exemplo, eu comecei a gostar de ler porque a minha professora, ela colocou um livro que foi interessante ali naquela época, né? Que era Harry Potter, eu estava mais ou menos naquela idade ali do Harry também, né? Aí, se o primeiro livro que você pega para ler for... Assim, o livro é bom, né? Mas pegar Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Curtiço, às vezes ali é meio pesado. A pessoa já tem que ter esse hábito de ler para gostar de uma literatura assim também, que são diferentes, né? Sim, realmente. Esses livros são livros muito bons, mas com um conceito muito mais de pessoas que gostam mesmo de ler. Já tem o hábito. Sim, Agora vamos falar um pouco mais sobre o livro, né, o Estrelas Tortas. Que ela, antes de sofrer o acidente, a Marcela, ela é uma jogadora de vôlei. E ela ama o vôlei, com todas as forças dela. Ela é a capitã do time, ela vive em função do vôlei. Só que depois que ela sofre o acidente, ela não consegue mais jogar por causa da cadeira de rodas. Você acha que os deficientes físicos são incluídos nos esportes atualmente? Olha, eu acredito que sim, porque nós temos até uma Olimpíada especial para esses super-heróis, né? O pessoal fala assim que tem as Olimpíadas, e para mim a Paralimpíada é aquelas pessoas que fazem uma superação naquela dificuldade que ela está tendo, né? Então, assim, temos vários projetos. Infelizmente, nós não temos, assim, a quantidade de locais que podem atender pessoas com esse tipo de necessidade, né?
Mas se essa pessoa for atrás, assim, ela consegue achar vários centros esportivos que podem ajudar ela a continuar praticando atividade física, praticando alguma modalidade. Sim, e dentro do contexto do livro mesmo, você acha que seria possível ela ter voltado a jogar o vôlei mesmo na cadeira de rodas? Existe alguma modalidade desse estilo? Então, eu vou falar que vôlei, para mim, é a modalidade que eu mais gosto de praticar também, né? Não sou o jogador, mas eu gosto. E, você fazer a recepção, aí dar a passada para dar o salto para fazer o corte, tem uns negócios assim que dá um ânimo na gente, né? E visto a dificuldade da menina no livro, ela vai ter que se readaptar. Existe uma modalidade paralímpica que é o vôlei sentado. Então, os jogadores, a rede ela é baixa, lógico, né? Mais ou menos, eu acho que é 1 metro e pouco de altura, né? Mas que os jogadores eles não podem tirar o bumbum do chão, né? Então, tem jogadores e jogadoras que são... Qual que é o nome? Agora eu esqueci. Que não tem o membro, né? Não tem a perna, alguma coisa assim. Ou pessoas igual o caso da menina do livro, que ela fica paraplégica, que as pernas não se movimentam. Então, ela poderia fazer essa modalidade. Ela não conseguiria fazer o salto, coisas que é legal, é gostoso de se fazer. Mas, se ela gosta tanto dessa modalidade, ela tem uma similar que ela pode. Ela vai ficar sentada? Vai. Mas se ela gosta mesmo do esporte, ela iria se adaptar muito bem. O livro não entra muito nesse contexto dela começando a jogar. Na verdade, não tem. Não conta se ela volta. Essa é uma parte que eu realmente, quando eu li o livro, fiquei extremamente chateada de não ter uma explicação de ela vai voltar, o que ela vai fazer. Mas tudo bem, né? Vamos torcer para que ela volte a jogar o vôlei de um jeito diferente, mas ainda assim sendo a modalidade, né? Sobre os deficientes físicos nas escolas, você acha que a maioria das escolas está preparada para isso? Que os professores mesmo sabem lidar com isso? Então, nas escolas existem... Eu vou falar assim, cada escola tem uma particularidade. Cada escola é um mundo, né? Nós temos escolas que estão totalmente preparadas para receber um aluno com as determinadas necessidades especiais dele, né? E outras que não. A nossa Maria Cristina Medeiros, por exemplo, nós temos um elevador, né? Então ele poderia ir para a quadra, por exemplo, mas eu conheço escola que é similar à nossa, que é tudo escada, né? Então os próprios colegas às vezes têm que ajudar a ficar carregando cadeira de roda e coisas do tipo. Os professores de educação física, eles têm, como é que fala? 2 matérias na faculdade que envolvem para trabalhar com um aluno ou uma aluna que tem uma necessidade especial. Independente dela, se for falta de visão, se for paraplégico, tetraplégico, né? Nós temos meio que uma preparação ali. Mas eu acredito que o professor ele só vai saber lidar se chegar aquela situação na vida dele, na aula dele, né? Então, o professor tem bagagem, nós temos atividades que podemos realizar, vamos ter que dar uma pesquisada maior, vamos ter que diferenciar a aula para todo mundo, para trazer uma inclusão, né, também para essa pessoa, mas é possível, né? Mas a parte estrutural, às vezes, também dá uma dificuldade, né? Dependendo da escola que for. Mas, na prática mesmo, o professor tendo boa vontade, a professora, ele consegue atuar e inserir este aluno também nas ações do cotidiano da turma. Sim, entendi. Tem muitas escolas que não têm mesmo a estrutura para alunos que têm dificuldades ou deficiências mesmo. Mas eu acho que as escolas estão se estruturando cada vez mais para essas pessoas. Sim, só. Para ajudar, né, a inclusão mesmo. Porque ajuda a convivência com outras pessoas, para tornar essas pessoas mais incluídas mesmo na sociedade. Sim, e existem vários programas também, né, que apoiam de trabalho, coisas do tipo, né, que colocam eu não sei se a palavra seria cota, mas uma porcentagem dos seus funcionários também ter alguma necessidade especial, né, para poder ajudar eles também nesse meio do trabalho, né.
E a escola é uma preparação para a vida, né? Então ali a gente consegue trabalhar também o emocional daquela criança, daquele adolescente que está com aquela dificuldade, mas que ele não está limitado. Não é que ele não consegue fazer, ele vai ter uma dificuldade maior. E por isso, o resultado dele vai ser muito mais gratificante do que uma pessoa dita como normal, né? O livro fala realmente muito sobre isso. Depois que a menina sofre o acidente, os pais dela começam a tratar ela como uma bonequinha de porcelana, como ela mesma diz no próprio livro. E como se ela não pudesse mais fazer as coisas, que ela teria que ficar o tempo todo na cama, sem poder levantar, sem poder fazer nada, até que ela bate o pé e fala que não, que ela pode sim, talvez de uma forma diferente, mas de que ela pode fazer. E eu acho que isso é uma mensagem muito bonita do livro, de que é a superação mesmo dela começar com todos os problemas, de se adaptar, mas depois ela realmente se transforma numa pessoa que consegue fazer as coisas, que ela muda muito durante o período do livro. Como eu falei, se a pessoa também, se ela é tratada como, vou colocar coitadinho, né? Coitadinha, não consegue, eu vou fazer tudo por ele, né? Aquela pessoa pode se tornar acomodada, né? Vai esperar tudo de mão beijada, que isso é prejudicial, né? Independente se a pessoa tem uma dificuldade ou não tenha, isso é prejudicial. As pessoas têm que saber ali até algumas frustrações, né? Alguns desafios para poder passar essa barreira e ela entender que ela é totalmente capacitada em fazer aquilo que ela tem como objetivo. Sim. Eu achei muito bom mesmo essa mensagem do livro, porque não é uma pauta que você vê em muitos livros de deficientes mesmo, é algo muito incomum. Eu leio bastante, é a primeira vez que eu vejo isso num livro. É meio chato de falar isso, mas é a primeira vez. E assim, eu achei realmente muito bom. E agora um pouco mais sobre você, professor. Você já teve experiência com algum tipo de alunos com deficiências físicas na escola que você já trabalhou? Já. Em 2012, né, eu estava atuando numa escola estadual e eu tinha uma aluna chamada Luana e ela tinha também esse problema com as pernas, né? Ela era paraplégica. E ela ficava de cadeira de rodas. Ela conseguia mexer os braços normalmente, né? E nas aulas de educação física, nós tínhamos que adaptar. Então, eu lembro de situações assim muito legais, né? Que era jovem também, corria, jogava tudo lá. E eu nunca vou esquecer um jogo de queimada que nós fizemos e ela participou. Eu fazendo a cadeira com ela, né? E ela fazendo o arremesso. Então era muito engraçado, né? E outros aspectos também. Eu lembro que eu trabalhei com eles, agora eu esqueci o nome, não é, eu acho que é goalball, alguma coisa assim, onde nós eram 3 jogadores, né? É tipo um golzinho, 3 contra 3, só que tá todo mundo vendado. E aí a pessoa tinha que ficar sentada no chão, aí tinha que sair rastejando no chão para tentar defender a bola, que a bola era uma bola com guiso, né? Que ela faz barulhinho para saber onde ela está indo. Então, essa atividade ela conseguiu fazer porque ela tinha mobilidade nos braços, né? Então ela conseguia se movimentar. O próprio vôlei sentado também, nós fizemos para que os alunos vissem a dificuldade também que ela tinha, né? Naquela situação. Então, isso também traz uma perspectiva para os alunos ali que, às vezes, falam assim, que eu sou um coitado, que não sei o que lá, e ele pode andar, ele pode correr, tudo, ele não tem essa dificuldade que ela tinha, né? E eles começaram a ver ela de uma outra forma também, eles começaram a entender ela. Isso eu achei sensacional, certo? Mas, como eu falei para você, a partir do momento que você tem um aluno com alguma dificuldade física, né? Você tem que pesquisar. Então, você tem que ir atrás, você tem que ver atividades assim para incluir ele, certo? Porque não é assim, você não consegue fazer, vou te deixar de lado, você vai ficar fazendo um relatório. Não, ele tem capacidade de fazer ali, ele vai ter uma limitação, mas você consegue encaixar ele no seu plano ali, conforme a sua pesquisa.
né? Conforme o seu trabalho ali que você tem que ir atrás. Eu acho fantástico, é um desafio a mais, né? Mas eu lembro que foi muito divertido. Principalmente esse jogo de queimada aí, eu quase derrubei ela. Aí é por isso. Não derrubei, eu quase. Mas ela adorou, né? Ela adorou. Eu nunca vou esquecer aquele sorriso. Desculpa. Tudo bem. Eu acho que é realmente muito fundamental essa interação mesmo. Porque as pessoas que têm todos... que, né, conseguem fazer tudo mesmo, igual você disse, de se movimentar, de correr, não valoriza isso. E aí, quando tem uma pessoa que não consegue fazer, começa a pensar, nossa, eu faço isso todo dia, mas tem pessoas que não conseguem fazer. Então, começa a dar mais valor para as próprias coisas mesmo. Eu coloco assim também, que eu entendo, indo mais para uma parte psicológica, né, que todo mundo tá batalhando com o seu leão. A gente tem que, todo dia que a gente acorda, a gente tem que matar 1, 2, 3 leões ali, os 3 desafios, as 3 dificuldades. Às vezes a gente não consegue, né? Então a gente vai, deita, vai ficar frustrado, né? Mas tem que chacoalhar ali, força na peruca e vambora, né? Amanhã, o próximo dia, a gente vai conseguir. Mas saber que também que existem muitas pessoas que têm dificuldades maiores do que aquela que você está vivendo e ela está enfrentando os mesmos problemas que você, né? Então, se você, dito perfeito, ali, consegue andar, tudo, fazer as coisas, tem dificuldades, imagina ela ali, então tem que fazer o dobro do que você faz. É um pensamento meu, posso estar errado, mas eu acredito... Eu concordo. Eu também acho que é bastante isso mesmo. Que quando... Minha mãe fala muito isso, né? De que você tem um problema, mas tem pessoas que têm uns problemas 10 vezes maiores. E que, obviamente, cada um é cada qual, né? Cada um tem os seus problemas. Mas tem pessoas que têm muito mais problemas e conseguem levar de uma forma mais simples, mais leve. Do que pessoas que encontram um leve problema e começam meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Então, eu concordo com essa ideia, assim. Eu participei de uma palestra esse ano que o palestrante falava assim, tem um personagem que não é do seu tempo, acho que não é nem do meu tempo ali da minha mãe e tal, que ele ficava tudo assim, tudo que chegava pra ele é assim, ó dias, ó céus, ó azar. Não sei se você já ouviu esse daí. E tem as pessoas que são dessa maneira e tem as pessoas que são os Minions. Os Minions, não importa o que for, eles vão lá e eles conseguem resolver. Do jeito deles. Mas eles vão lá e eles conseguem resolver aquela situação, né? Então, basta você escolher, né? Tem uma dificuldade, sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa, você vai ficar ó dia, ó céus, ó azar, ou você, não, agora é um desafio a mais, vamos lutar para ver o que vai acontecer, né? Basta você... Eu acho que é bem isso mesmo. E eu conheço esse personagem, sim. É um ótimo exemplo mesmo dos Minions, porque eles fazem tudo. Tudo que jogam pra eles, eles fazem. E assim, é um ótimo exemplo mesmo. Eu gosto muito dos Minions. Demais. Então, isso é uma... e no livro, ela trata de Stephen Hawking. Um gênio que, com todas as suas limitações, ele ainda conquistou o mundo. Porque eu vejo assim, Stephen Hawking, pra mim, conquistou o mundo. Ele, com todos os problemas dele, ele conseguiu fazer um monte de coisa importante pra história. E eles usam muito o exemplo mesmo do Stephen Hawking. Eu acho que é realmente um exemplo muito bom. Não sei o que você acha. Não sei se todo mundo conhece, né, essa personalidade. Infelizmente, ele já faleceu. Eu acho que sim. Mas tem um filme muito bom, estava na Netflix, espero que ainda esteja, que é A Teoria de Tudo, né, que conta a vida do Stephen Hawking, que ele tem uma doença degenerativa, então ele era uma pessoa lá que tinha toda a mobilidade e em um certo momento essa doença começa a atacar, né, as células dele e ele começa a definhar. Né? Então, uma pessoa que fazia tudo, ele já tinha ali, ele já era um meio, vou dizer, crânio, né? Porque ele gostava de estudar, fazer as coisas, e conforme ele foi decaindo, né, com a mobilidade motora dele,
a mente dele não parou, né? Ele continuou estudando, ele continuou desenvolvendo, ele continuou trazendo estudos aí que ajudaram muito a humanidade, né, a conhecer vários aspectos. Então, como você mesmo falou, é um ótimo exemplo, né? E deixo a dica desse filme aí também para vocês, A Teoria de Tudo, que conta sobre a história dele. Sim, e eles falam sobre isso mesmo no livro, que tem uma parte que eu achei meio pesada, vamos dizer assim, que a menina fala que Stephen Hawking teve muito tempo para se se conformar com o problema dele, que ele ia acabar ficando sem mobilidade. E ela foi uma coisa, um estalo, um acidente que deixou ela sem a mobilidade. Mas depois eles percebem que o que ela falou foi da boca para fora, que ela não via assim. Mas foi realmente... Eu achei genial a escrita do autor nesse momento, de colocar esse exemplo. E também eu acho que foi uma forma das pessoas conhecerem mais. Ele, infelizmente, nos deixou mesmo, mas o legado dele fica para sempre, né? Sim, sim. Os estudos, né? Um tremendo... Se não me engano, ele era físico, sim, né? E os estudos dele, assim, ou eram pioneiros, ou ele sempre contestando. Então, são coisas aí que vai ficar por gerações para serem estudadas, igual Albert Einstein e esses crânios aí de antigamente, que nós ainda idolatramos e temos que idolatrar devido a esse esforço para que a gente conhecesse as coisas como elas são hoje, né? Vários estudos deles nos apresentam essas tecnologias, né, que nós temos aqui hoje, né, devido à pandemia, como nós ficaríamos, né? E graças a esses especialistas, vou colocar assim, esses pesquisadores, né, nós podemos aí ter algo diferenciado. Sim, sim, realmente. E também bem no comecinho do livro, ela começa a desenvolver o gosto pela leitura, de o tempo que ela fica sem poder fazer nada. A amiga dela leva os livros e ela começa a ler, e aí ela se torna uma grande fã de leitura. Eu também acho isso genial. Sim, porque a leitura... Hoje, eu vou falar para você assim, uma pessoa, ela consegue ter tempo. Tem gente que fala assim, eu não consigo ler porque eu não tenho tempo. 20 minutos, meia hora, 2, 3 páginas por dia, isso é um exercício da mente, né? Como nós falamos, a parte da educação física é bem a parte muscular, mas também nós temos que exercitar o cérebro. Jogo de xadrez, por exemplo, assim, é algo bom, né? E nós estamos vindo aí numa leva de sempre, como eu falei, Netflix, né? Temos vários streamings por aí, que o que eu acho incabível é a pessoa não aguentar mais, ter paciência para fazer a coisa, mesmo se for de lazer. Hoje a Netflix, por exemplo, você coloca, acho que vezes 2 ou vezes 1.4 para assistir um filme, para assistir uma série. Como que eu vou estar absorvendo aquilo ali, né? Se for para colocar para assistir aula, eu até entendo. Eu sou um professor que gagueja, assim, dá para... Vezes 1.5 ainda dá para fazer. Mas uma série que você vai ver, um filme, você perde um pouco da essência. E as pessoas não estão aguentando mais, estão partindo para essas outras mídias e deixando a leitura mais de lado, né? Para que eu vou ler um Harry Potter se eu tenho um filme do Harry Potter? É muito mais rico. São cada detalhes ali que você perde, né? E com o livro ali, você vê... Você tá junto ali, pelo menos eu me encaro, eu mergulho, assim, de corpo e alma numa leitura quando eu tô gostando, né? E independente da sua situação de mobilidade, a leitura é sempre bom. Ali, você está exercitando a mente, você está exercitando a recordação, né? Ler uns 2 livros, assim, se for possível, de uma vez, ajuda mais ainda, né? Mas eu fico triste por causa dessa parte que as pessoas estão perdendo um pouco esse gosto pela leitura. E não me estendendo mais tanto nisso, né? Você falou, vem até também a tecnologia com o Kindle, por exemplo, né? Você pode baixar o aplicativo do Kindle, ou você compra lá o Kindle também, e você não precisa ficar carregando livros de 300, 400 páginas, tá tudo ali num aparelhinho menor.
né? Mas quem gosta mesmo, só que ele abrir aquele livrinho assim, ter aquele cheiro já é, mesmo se for de biblioteca de guardado, é algo diferente, né? Sim, realmente. No momento agora eu tô com um livro aqui do meu lado, porque para todo lugar que eu vou ele tá comigo, assim, é algo que eu gosto muito. E eu gosto dos livros físicos mesmo, daqueles negócios gigantes que você precisa de, quando você vai sair, você precisa levar uma bolsa só para levar o livro. E assim, eu acho algo incrível. A literatura é algo incrível. Sim, é demais, é demais. Leiam aí, dependendo do que Leiam. for. Procura, vai ter um livro que você vai gostar. E esse livro que você vai gostar vai ser a porta de entrada para você encontrar outros naquilo ali. E hoje nós temos vários, utilizando as redes sociais, né? Eu acredito que ainda esteja em vigor o Scoob, books ao contrário, scoob.com.br. Lá é uma comunidade de livros que você pode trocar livros, você pode fazer a sua estante virtual de livros que você já leu, né? E lá você vai conhecer pessoas assim que indicam livros similares àqueles do que você gostou, né? Então é interessante. É só ir atrás que você consegue aí tomar um gosto, né? Tem que ter a porta de entrada. O meu, como eu disse, foi o Harry Potter, né? Para vocês, teve a galera da época do Jogos Vorazes, né? Teve a galera dos Jogos Vorazes, teve a galera do Divergente, teve a galera do Crepúsculo. Então, em cada época, Crepúsculo. Né, eu li todos do Crepúsculo também, né? Eu acho que só não li o último. Mas assim, em toda geração tem um livro ali especial que é a porta de entrada, né? E a partir desse você vai tomar um gosto que vai ficar para a vida e é algo bom para trazer para sua vida, né? E ficar para sempre, se possível. Sim, com certeza. Eu tenho que assumir que a minha partilhada para leitura foi realmente Crepúsculo. Mas assim, foi um começo, né? Eu brinco que foi uma divisão de águas. O momento antes da leitura e o momento depois da leitura, assim. Eu peguei o primeiro Crepúsculo na biblioteca da outra escola. Aí eu enrolei muito para ler, eu tinha que devolver, eu li o livro em 2 dias, aí foi. É legal, a gente pega e é igual você falou, né? Quando você gosta mesmo, você devora. Você passa ali, você começa a ler, dá 3 horas da manhã, putz! Mas passou ali tão rápido, né? E você quer mais. É legal, é gostoso. Muito bom, sim. Eu acho que é isso. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu agradeço pelo convite, né? Por poder participar desse trabalho que vocês estão realizando, né? Espero que conscientize várias pessoas aí também a ter um hábito melhor de leitura, né? Um pouquinho do seu dia já dá para você trabalhar a leitura, certo? E também envolvendo essa parte de uma pessoa com necessidades, né? Que a mais abordagem mesmo, além da leitura, seria que existe essa possibilidade, né? Existe esporte, existe modalidade para todo mundo. Né? Para quem teve aula comigo este ano de 2020, viu que eu taquei o pau no futebol, né? Teve alguma aula ali eu estava falando mal do futebol, porque é sempre a mesma modalidade que a gente só vê ela, né? Existem tantas outras, né, que são abafadas pela mídia, mas que a gente pode realizar e a gente pode pegar um gosto. Muitos não gostam de futebol, não gostam de futsal, não gosto do próprio vôlei, do basquete, do hand, né? Mas eu sei que tem uma modalidade, né? Uma modalidade existe que você vai gostar, né? E o esporte, como a leitura, traz algum benefício para a sua vida também. O esporte na parte física, né? De músculo ali, de te deixar ativo, prevenir de doenças, né? E a leitura, que também vai te prevenir de doenças ali, mas são mais cerebrais, né? Vai exercitar esse músculo que é o cérebro. Ok? Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, eu que agradeço a sua participação. Assim, foi algo muito importante ter um profissional mesmo de educação física para falar sobre esse livro. E além de mais, uma pessoa que como nós da The Books, gosta muito de ler. E assim,
Eu quero agradecer muito pela sua participação. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelos elogios. Que isso, eu que agradeço. Espero participar de outros aí quando acontecer. Fico à disposição. Tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. Se tiver, a gente te chama. Pode ficar tranquilo. Combinado. Obrigado. Obrigada. Deixa eu parar a gravação. Tá gravando tudo.